Shalom, shalom, queridos, boa tarde. Hoje, 15º dia da contagem do Homer, primeiro dia da terceira semana, né? E essa semana a gente vai começar a falar sobre a questão da educação. Mas como toda semana a gente tem feito, hoje a gente vai falar sobre uma das manifestações dos 7 Espíritos de Deus que está lá em Isaías 11. A gente já falou, Isaías 11, versículo 2. A gente já falou sobre o Espírito do Senhor na primeira semana, sobre o Espírito de Sabedoria na segunda semana. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito de Entendimento. Queridos, eu amo pegar a Bíblia e olhar as palavras, o que elas querem dizer no original. Porque a gente olha aqui, né, o Espírito de Entendimento. Senhor, me dá entendimento. Os 7 Espíritos de Deus se manifestem sobre mim. E a gente não sabe, na realidade, o que está por trás dessa palavra entendimento, dessa tradução, né? Que foi pega lá do original e traduzida para o português de uma forma clara para que a gente entendesse, né? E eu louvo a Deus pelos homens que o Senhor levantou durante o decorrer da história para trazerem essa tradução, para nos dar acesso, né, à palavra. Assim como eu louvo a Deus por esses que se levantaram para trazer as bases do original, que enriquece tanto, que abre tanto o entendimento, né? E o espírito de entendimento. O que é esse entendimento? Primeiro, ele está ligado à compreensão. Queridos, e essa compreensão, ela pode ser ligada a coisas ou a pessoas ou a situações, né? Então, eu ter compreensão de algo, o que está acontecendo? Isso é o espírito de entendimento. Eu entendi. Eu compreendi o que está acontecendo. Eu entendi o que está sendo ensinado. Eu compreendi a sua fala. Já aconteceu com você de alguém falar algo e é como se você pegasse a essência daquilo que foi falado e você tem um entendimento, ou até mesmo uma revelação em cima de uma outra revelação? O espírito de entendimento. Sabe, a compreensão acerca das circunstâncias, queridos. E a gente está aqui agora na estação da primavera, né? A estação da guerra. E como compreender as coisas é necessário para a gente efetuar guerras, né? Saber em que dimensão estão acontecendo. E quando eu falo dimensão, esquece esse negócio de que em qual céu está acontecendo. Não, em que dimensão? É algo natural. Vou dar um exemplo, né? Quem faz mentoria e quem já viu os vídeos do Reset, eu falo sobre isso. O pastor Alcione Emerick, um líder de libertação, ele conta um testemunho em um dos livros, que agora eu não vou lembrar qual é o livro, mas ele conta um testemunho de uma irmã que estava com muita dificuldade em ler a Bíblia. Ela ia ler a Bíblia, tinha sonolência, cansaço, dormia, e um cansaço, se sentia sugada, né, com uma série de coisas, e ela procurou ele, e eles oraram, fizeram renúncia, fizeram quebra de maldição, fizeram tudo o que tinha para fazer na questão espiritual. E ela decidiu fazer alguns exames e foi descobrir que ela estava com anemia. Tratou a anemia e ela ficou bem. Então, assim, ela estava com um problema na dimensão natural, na dimensão humana, né? E quando o Senhor não libera, e assim, e isso é importante nós sabermos, né? E é importante também sabermos como orar. Senhor, me ajuda a entender essa situação. Senhor, que essa guerra que eu estou travando, da onde que ela é? Porque se é uma guerra física, né, uma guerra de cunho natural, o espiritual vai me ajudar? É lógico que vai. O espiritual sempre vai nos ajudar em qualquer dimensão, em qualquer área. Mas eu preciso saber a quem recorrer, né? Eu preciso saber como me posicionar. Queridos, eu conheci uma pessoa há uns anos atrás e essa pessoa apareceu um nódulo. E um nódulo abaixo da mama. E na época, né, ela começou a receber palavras proféticas. Ninguém sabia do nódulo inicialmente, né? E essa pessoa começou a receber palavras proféticas de que ela estava com câncer e Deus ia operar um milagre. Não era para morte. E quando ela me falou, né, que estava, eu falei, vai no médico. Ela falou assim, não, Deus falou que ia me curar. Eu falei, vai no médico. Só que, queridos, quando ela decidiu ouvir, né, ir no médico, e ela só decidiu porque inicialmente ela rejeitou
porque era como se eu estivesse indo contra a fé dela. E um dia a gente estava conversando e o nódulo já estava assim, quase do tamanho de uma laranja, quase do tamanho da mama, sabe? Estava bem, bem grande. E eu falei para essa pessoa, falei assim, olha, você precisa, até mesmo para testificar, até mesmo para testemunhar, você precisa de um diagnóstico. Ah, eu estava com um caroço aqui e sumiu. Tá, o que era esse caroço? Era uma íngua, era uma glândula inflamada, era um câncer, o que era? Até mesmo para testemunhar, você precisa de um diagnóstico. E ela foi, e era câncer. Só que como tinha passado muito tempo, virou metástase. E ela morreu. Então a palavra que o Senhor deu era mentirosa? Eu não creio, queridos. Eu creio que muitas vezes nós agimos sem entendimento. Sabe? E eu não estou aqui criticando uma pessoa que não está entre nós, porque era uma mulher íntegra, foi para o céu, aleluia, é uma mulher de Deus, não perdeu a salvação por causa disso, né? Não é nada disso. O que eu estou dizendo é, nós precisamos ter entendimento do que está acontecendo. E eu preciso também ter humildade para saber que às vezes o Senhor vai dar entendimento sobre a minha causa para uma outra pessoa. E eu preciso estar sensível para ouvir a voz. Então, Senhor, olha, eu estou enfrentando essa guerra. Da onde está vindo? Por que está vindo? E começar a fechar as portas, queridos. Estou enfrentando a guerra tal. Acontecendo por quê? Não sei. É uma guerra natural, física? É uma guerra da alma ou é uma guerra espiritual? Então, eu preciso olhar para as situações e falar assim, Senhor, me dá entendimento, me dá compreensão dessa circunstância, me dá discernimento. Porque é uma outra vertente da palavra, entendimento, é discernimento. Me dá discernimento acerca dessa circunstância. Porque, queridos, o Senhor muitas vezes nos libera armas, ferramentas, nos libera palavras, e nós não sabemos manusear porque nós não temos compreensão do que está acontecendo e daquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Vou dar um exemplo. Bem recente agora, o Senhor me entregou uma palavra e nessa palavra dizia que o Senhor estava mudando as minhas vestes. Legal, né? Na hora que o Senhor falou isso, eu sabia que era Deus falando, eu tinha convicção, mudando as vestes no sentido de autoridade, que o Senhor estava me dando um novo nível de autoridade. E eu falei, Deus, tá, qual a guerra que eu vou ter que enfrentar para isso mesmo? E eu comecei a orar. E eu já comecei a orar, Senhor, me prepara para essa guerra que está vindo, me prepara para essa batalha, me dá condições de ser aprovada, me dá estratégia para vencer. E, queridos, foi batata. De repente, minha vida deu uma guinada, assim, de muitas guerras. Muitas guerras. Mas quando eu estou buscando entendimento, eu já falo, opa, o Senhor tinha falado, opa, o Senhor já tinha direcionado aqui. Então agora o que eu tenho que fazer é isso, é ficar firme, é continuar, é tal. Tá tudo pronto, embora. Você consegue entender? O Senhor nunca vai nos colocar em situações ou em circunstâncias, queridos, que Ele já não tenha nos dado com antemão condição de vencer. Entenda isso. O Senhor, com antemão, Ele te dá toda a condição de vencer as batalhas. Por que eu perco? Porque eu não uso. Vamos lá, o que Jesus disse? Olha, vocês oram e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês só pensam nos seus deleites. E daí isso aqui não é, queridos, assim, eu quero isso para me deleitar, não. Eu fico pensando só na minha zona de conforto. Então, geralmente as pessoas não querem enfrentar guerras. Senhor, me tira disso aqui, queridos. Eu estava falando ontem com uma filha, né? Ministerial, falando para ela assim, olha, o mais importante de uma batalha é você ser aprovada. Essa é a questão mais importante. Porque quando eu sou aprovada, o Senhor me leva num novo nível, sabe? O Senhor me faz alcançar novos territórios e aquela guerra não preciso passar novamente. Eu vou passar outras. Talvez outras até maiores, mas serão outras. Agora, quando eu sou reprovada, daí eu tenho que passar de novo. Aí o Senhor dá um tempinho e daí vem a guerra de novo. Por quê? Porque eu fui reprovado. Eu preciso passar por aquilo novamente. Então eu preciso clamar, Senhor, me dá entendimento sobre isso aqui. Me dá entendimento sobre essa circunstância. Está com problema aí, irmão? Está com problema aí, irmã? Começa a orar, Senhor,
me dá entendimento, me faz compreender o que está acontecendo, me faz compreender de onde veio essa guerra, me faz compreender como que eu devo agir. Qual deve ser a minha postura? Qual deve ser o meu posicionamento? Qual deve ser o meu olhar? Qual deve ser o meu sentimento acerca disso? O que eu devo falar? Não tenho o que falar? Cala. Mas daí, por exemplo, coisas que às vezes acontecem. Mas se eu me calar, vão achar que quem falou está com a razão. Não tem problema. Se o Senhor não te liberou nada, se cala. Deixa a pessoa pensar o que ela quiser. Deixa o Senhor operar. Enquanto o Senhor não liberar algo, fique na sua, fique de boa. Entende, queridos? Nós precisamos ter entendimento, nós precisamos ter compreensão. E daí uma outra coisa que está ligada a entendimento é inteligência. E a inteligência, queridos, não tem nada a ver com a quantidade... Você já ouviu aquela pessoa que cita um monte de texto bíblico, endereço e tudo mais, que não sou eu, tá? Eu não faço isso. Porque eu não consigo, queridos. Eu não tenho essa capacidade neurológica para isso. E tô de boa, tá? Mas você já viu aquela pessoa que cita um monte de coisa? E as pessoas vão falar assim, nossa, que pessoa inteligente. Queridos, inteligência, ela está ligada à habilidade de execução. Então, assim, você pode não saber muita coisa. Mas se quando vem um problema, você tem uma habilidade para executar aquele problema, então você pode ser colocado dentro do rol dos inteligentes. E isso vem através do espírito de entendimento. Eu não estou falando da inteligência natural, eu não estou falando de discernimento natural, eu não estou falando... Porque, assim, vamos lá, quem tem uma vida que passou por muitas coisas no mundo, por exemplo, alguém que teve contatos com bandidagem, com extorsão, com coisas assim, ela vai ter uma percepção muito rápida para pegar essas coisas. Né, para pegar golpe, ela tem uma maestria muito grande para isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de questões espirituais. Eu estou falando do espírito de entendimento. Das formas como ele vai liberando sobre as nossas vidas. Né? E a inteligência que vem dele é isso. É uma habilidade de execução. Então, vem uma situação, vem uma circunstância. Eu tenho habilidade para sair daquilo. Eu tenho habilidade para resolver circunstâncias. Isso aqui já é uma deixa para a sua vida. Você quer prosperar? Uma das armas de prosperidade é resolva problemas. Resolva. E o que é resolver problemas? Sirva as pessoas. Isso é uma das armas, uma das ferramentas de prosperidade. Não estou falando somente de riqueza, de recurso financeiro. Estou falando de prosperidade, de avanço, de abundância, de um maior nível de alcance. Busque entendimento para que o Senhor dê habilidade para resolver circunstância. E uma outra coisa, queridos, que acontece que eu acho bem legal quando você vai para o original da palavra, é porque no original vem as raízes. E as raízes também têm um significado acerca daquela palavra. E uma das raízes do entendimento é bait, que significa, sabe o quê? Casa. Casa ou lugar de luz. Queridos, então, o entendimento, a manifestação do espírito de entendimento é um lugar seguro, é um lugar claro, é um lugar de luz. Lembrando que os demônios não habitam onde há luz, eles habitam nas regiões de trevas. Então, a palavra entendimento ou a liberação dessa manifestação do espírito de entendimento está ligado a este lugar seguro. Por quê? Porque daí eu tenho discernimento, eu tenho compreensão, eu tenho habilidade, inteligência para resolver situações. Queridos, o espírito de discernimento, né, de entendimento, ele não vem somente para eu discernir se é Deus ou não que está falando, se é demônio ou não, se é anjo ou não. Ele é muito amplo. Ele vem trazendo revelação, ele vem trazendo firmeza, que inclusive uma outra raiz está ligado a ser um lugar fortificado, um forte, uma fortaleza. Então, o entendimento me coloca em lugar seguro. Por quê? Porque eu não caio facilmente em engano.
O entendimento, ele pode ser sim para mim julgar circunstâncias ou situações, mas o entendimento me livra dos enganos da minha alma, dos enganos do meu coração, dos enganos da minha visão. Porque eu vou começar a discernir as coisas. Eu vou começar a ter uma visão distinta acerca de determinadas coisas. E isso vai mudar a minha forma de ver, de agir. Vai mudar a minha forma de inteligência, de habilidade. Então, o espírito de entendimento, queridos, talvez seja uma das formas de atuação do Espírito Santo que mais a igreja precisa hoje, para realmente discernir entre o que é certo e o que é errado, para realmente discernir as culturas, né? O que a cultura deste mundo está fazendo e está infiltrando dentro da igreja, para discernir as vozes. Opa, essa voz não é do Senhor, essa voz é do Senhor, mas para discernir circunstâncias e me dar a habilidade, me dar inteligência para vencer as batalhas, para me dar compreensão acerca das coisas que estão acontecendo. E quando eu tenho compreensão, eu tenho direção. Que você e a sua casa sejam cheios do espírito de entendimento. Que haja luz sobre a sua mente, que haja luz sobre as suas emoções, que haja luz. E que você seja tão cheio dessa manifestação do entendimento, que você seja um lugar seguro para muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que a luz do Senhor resplandeça poderosa e abundantemente sobre a sua vida. E que você possa caminhar no entendimento, na compreensão, no discernimento e na habilidade que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.